Bom, a gente acabou de ver o artigo, pessoal, né? Vamos voltar a ele. Tá aqui, ó. Sem prejuízo, né? Poderá registrar os certificados vivos da sociedade simples, né? Então tá aí, até aqui idêntico, né? Ou fichas, etc. A princípio, tranquilo. Bom, não vamos dar a resposta agora, a gente vai tentar construir essa resposta juntos. Então vamos avançando na matéria. Depois a gente até pode voltar. E aqui já é um indício. O código anterior permitia, né? O que o código anterior permitia? Ah, mais uma questão. Mais uma questão. Artigo 589. Os livros apresentados para registro e autenticação serão abertos e registrados em livro a ser aberto para tal fim, por meio de reprodução integral dos termos de abertura ou encerramento. Então, de acordo com o 589, né, a afirmativa está correta ou incorreta? Mais um minutinho aí para responder essa, para vocês pensarem sobre essa resposta. Bom, a gente também acabou de falar sobre isso, né? Quando a gente entende, é mais fácil para responder. Então, entendendo a escrituração do livro, a gente vai responder isso aqui com facilidade. A gente acabou de falar, né, sobre isso, sobre a reprodução do termo e do que daria a entender e do que o próprio Código de Normas traz a resposta. Não confundir com o artigo 1181 do Código Civil. Né? Disse, leiam o artigo 1181 do Código Civil. Bom, vamos avançar, depois a gente retoma, né, com essas respostas que a gente vai acabar construindo aqui, tentando explicar para vocês, para que vocês não decorem RCPJ e RTD, mas que vocês entendam que vai ser muito melhor. Bom, fazendo aí intervalinho, voltando, né, com a matéria, é vedado o registro. E isso tem a ver, sim, com a questão, né, com a primeira questão. De empresa de fomento mercantil. Isso aqui sempre teve, vamos dizer, há 10 anos que isso tem no Código, desde 2006, então 13 anos que já tinha algo semelhante no Código de Normas de Santa Catarina a respeito disso, de empresa de fomento mercantil. Por dois motivos. Uma, porque é empresa. Se é empresa, não é RCPJ, é na junta comercial. E fomento mercantil, porque a própria atividade por si só já dá a entender que é uma atividade empresarial. Essa é simples, né? Vamos separar a competência. Sociedade ou pessoa jurídica, vamos falar em pessoa jurídica empresarial, junta comercial. Pessoa jurídica não empresarial, RCPJ. Firma individual. Não confundam com a Eireli. E aí a firma individual, por quê? Porque a firma individual ela é do empresário individual. Se é do empresário, junta. Até porque tem expressa previsão de competência no Código Civil. E aí não confundam com a Eireli, porque é a empresa individual de responsabilidade limitada, que é diferente, porque o empresário, a firma individual, aqui fazendo uma alusão ao empresário individual, ele, embora tenha CNPJ, ele não tem um patrimônio destacado diferente da pessoa jurídica, da pessoa física, desculpa. É o próprio patrimônio. Então, é um patrimônio único que ele acaba utilizando o CNPJ e o patrimônio para desenvolver aquela atividade empresarial. Já a Eireli, não. A Eireli, ela constitui, sim, um patrimônio destacado da pessoa física. De atos de partido político. E isso aqui é
o que vai nos ajudar, principalmente, que vai nos ajudar a resposta àquela questão. Mas está fazendo coisa que nem cai em prova. Cai em prova, vocês vão ver amanhã, cai em primeira fase. Né? Então, não cai só em um estado, cai seguido. Pode até não cair diretamente, mas que cai. E aí, de atos de partido político, já poderia aproveitar aqui e fazer uma explicação para que vocês entendam de por que vocês encontram possibilidades e vedações de atos de partido político em alguns estados. Por exemplo, no Rio é expresso, pode. Em Santa Catarina, podia. Não pode mais. Era expresso o código anterior. Vamos falar aí de duas teorias, né? Uma de que o partido político ele é nacional e aí ele tem o registro em Brasília. Se ele é nacional, não precisa ter registro no registro civil das comarcas. Então, como nós não estamos no Distrito Federal, e até mesmo se a questão deixar em aberto, como vocês estão fazendo concurso para Santa Catarina, não respondam como se vocês estivessem no Distrito Federal. Né? Então, vai ser registrado na capital. Não, não vai ser registrado na capital, vai ser registrado na capital federal. Diferente. Se vocês estivessem fazendo concurso no Distrito Federal e a questão dissesse só capital, aí tudo bem, né? Mas pense, vocês estão fazendo concurso em Santa Catarina. E às vezes, e vocês vão ver amanhã que algumas questões, elas trazem um enunciado, dando a entender uma coisa e é outra. Eu adoro essas questões. E, bom, concluindo, partidos políticos então. Primeira teoria, o partido é nacional, tem abrangência nacional, o registro é na capital federal. Segunda teoria, a própria legislação eleitoral fala que os partidos políticos vão se constituir nos termos da lei civil. E o que a lei civil fala? Que vai ter registro em todos os RCPJs onde ele tiver sede. Então, os diretórios estaduais e municipais são, então, uma sede, né, digamos, filial, fazendo uma comparação com uma empresa, digamos. E se ele executa atividade lá, se ele tem atividade lá, então ele teria registro também no RCPJ local. Nas capitais dos estados, geralmente para os diretórios estaduais, e nos municípios, né, onde haja o RCPJ, para os diretórios municipais. Então, há essas duas teorias. Uma de que, como ele é nacional, vai ter o registro só no Distrito Federal, e o outro que, como ele deve ser registrado, vai ter, então, a sua regência, né, de acordo com a lei civil fala isso. Então, se a lei civil fala que vai ter o registro onde ele tem a sede, então tem essas duas possibilidades. E aí, Santa Catarina, então, vocês vão encontrar em alguns cartórios que tem, sim, registros e averbações de atos de partidos políticos, mas que agora o Código não permite. E, como eu disse, Rio de Janeiro é expresso, ele permite. Então, digamos que Santa Catarina mudou a teoria, agora ele entende que passou a adotar essa teoria de que o partido ele é nacional, com abrangência nacional, então dispensa registro nas comarcas locais. E o Rio de Janeiro adota, e assim como Santa Catarina adotava, essa teoria de que deve se reger pela lei civil. Bom, dito isso, já estão, então, pensando, né, naquela resposta da questão que a gente formulou, né, o sem exceção. É vedado também organização não governamental que inclua ou reproduza em suas composições sigla ou denominação de órgão público de administração direta, né, ou de organismo nacional e internacional. E aí, administração indireta, bem conhecida, INSS, por exemplo. Administração indireta. Será que poderia uma associação, uma pessoa jurídica simples, que tivesse aí uma denominação na sua composição que tivesse isso? Pelo Código de Normas, não. Pelo Código de Normas, mas pela legislação, sim, não pode. Mas isso é uma virtude, mas também é um problema, às vezes, para o notário registrador, quando o Código de Normas acaba trazendo algumas repetições de lei e ele acaba não abrangendo todas as hipóteses.
porque isso até daria a entender, não, mas então se o Código de Normas não está vedando, então eu posso. Não, não é bem assim. Se o Código de Normas não veda, precisa verificar se a legislação